Bom, boa noite a todos. O pessoal vai entrando e a gente vai atualizando eles enquanto eles vão entrando. Enquanto isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Ludmila. Hoje nós vamos entrevistar a Shirley Brandão, ela que é autora do livro O Caminho de Shanti. Vai ser uma entrevista muito legal aqui para a editora, nossa segunda live, nossa segunda entrevistada. Eu espero que essa live seja um sucesso, como foi a primeira. Muito obrigada, Celeste. Celeste falou que eu tô linda. Muito obrigada. Então, enquanto a gente vai dando início aqui na live, as pessoas vão entrando. Então, assim, eu vou fazer uma breve apresentação da Shirley e vou convidar ela para estar aqui com a gente, tá? Lembrando, para quem for chegando, para quem já tá aqui, deixando, quem ainda não segue a Editora Hércules, começa a seguir a gente aqui, Editora Hércules, também seguir a Shirley Brandão quando ela entrar. Oi, Danilo, boa noite. Quando a Shirley entrar, seguir a Shirley também, o Instagram dela. Quem quiser comprar o livro da Shirley, entrar no site da Editora Hércules, tá? Vocês também podem deixar o like de vocês aqui. Tem uns botõezinhos aqui, vocês também podem reagir à live. E isso dá um engajamento. A gente agradece. Então, é isso. Não esqueçam de seguir a editora. Quem quiser comprar o livro da Shirley, vai ter uma promoção especial para vocês lá no site da Editora Hércules, www.editorahercules.com.br. Então, eu vou chamar a Shirley para participar da live aqui com a gente e vou fazer uma apresentação dela enquanto ela vai chegando aqui com a gente. Peraí que eu vou chamar. Bom, a Shirley Brandão, ela é especialista em desenvolvimento integral humano. Ela é facilitadora internacional e coach do método Heal Your Life, Louise Hay, social fundadora do grupo de terapia e coaching vibracional Eu Pleno, sócia fundadora do grupo Eleve-se para Médicos, mentora de líderes e profissionais de desenvolvimento humano com experiência na área há 34 anos. TEDx Speaker, idealizadora do podcast Eu, Aprendiz de Mim. Articulista em diversos meios de comunicação. Ela é autora do livro O Caminho de Shanti, O Perdão Muda Tudo, da Editora Hércules. Então agora, eu já convidei a Shirley aqui. Eu já enviei o convite, eu já convidei a Shirley. Tô aguardando ela subir para a live para poder participar, estar aqui com a gente. O Instagram da Shirley é Shirley Brandão Oficial. Shirley é com SH, tá? E com Y no final. Agora foi. Boa noite. Boa noite. Opa, eu sou ótima para encontrar um filtro que não tem nada a ver. Então, vai sem filtro mesmo. Tá linda. Tudo bem? Obrigada. Tudo bom, e você? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite. Estou muito feliz pelo convite, Ludmila. Agradeço a Editora Hércules, que me ajudou a materializar esse trabalho que tem feito tanta diferença na vida das pessoas. Nós é que ficamos felizes de ter você na editora, na família da Editora Hércules e de receber você aqui essa noite na nossa live. Então, de entrevistar você. Então, a honra é toda nossa de receber você aqui hoje, essa noite. Eu fiz uma apresentação sua, eu espero ter falado bem certinho a respeito de você.
Falou, estava travando um pouco aqui para mim, mas eu consegui te ouvir bem. O mais Tá. importante sobre a gente, né, não são os nossos papéis, né? É toda a nossa trajetória, é quem a gente se reconhece na vida, né, Lud? Eu agradeço o carinho com que você falou sobre tudo que eu faço, mas o que mais me motiva na vida é continuar sustentando tudo que eu sou. Boa noite para quem está chegando agora. Fico feliz em recebê-los aqui e sejam bem-vindos. Isso. Eu peço desculpa um pouco de barulho que tá tendo na minha rua. Eu não sei se Não, vocês estão conseguindo ouvir. Não tá? Ai, que bom. não está Porque incomodando. Ai, que bom, porque tá acontecendo uma barulheira aqui. Não, Então, para a gente dar início na nossa entrevista, eu vou só mais uma vez dar boa noite para todo mundo, avisar que os livros da Shirley eles estão à venda lá no site da Editora Hércules, www.editorahercules.com.br. Lá vai ter o livro da Shirley, O Caminho de Shanti, O Perdão Muda Tudo. Vai ter um descontinho para vocês que estão aqui participando da live. Então, vocês que estão participando da live, não precisa ter pressa de ir lá agora. Assim que acabar a live, vocês podem ir lá que vai ter um desconto para vocês. Esse desconto vai durar até amanhã, tá? Então, vocês que estão aqui na live, vocês têm essa informação de que o livro da Shirley está com esse desconto, tá bom? Então, agora... Ah, que bom. A Celeste, ela deu um feedback aqui também, falando que não escuta barulho. Que bom, porque tá bem barulhento. Mas tudo bem, que bom que vocês não estão ouvindo. Vou dar início aqui na entrevista e eu vou fazer algumas perguntas para a Shirley a respeito do livro dela, tá? Primeiro, eu acho importante a gente saber qual o propósito do livro, O Caminho de Shanti, O Perdão Muda Tudo. E como o seu livro, ele pode transformar os leitores. Excelente pergunta, né? Porque eu acho que tudo precisa ter um propósito, né? E quando eu escrevi, na verdade eu queria, bom, era um processo muito interno, mas ao mesmo tempo eu queria tocar o coração das pessoas a partir do conteúdo do livro, trazendo histórias de superação, vulnerabilidades, trazendo sabe, esses pontos em que a gente acredita na vida para que a gente supere os nossos desafios e alcance os nossos sonhos, objetivos. O propósito maior é convidar o leitor a mergulhar dentro de si. Porque a história do caminho de Shanti, Ludmila e ouvintes que estão aqui, ela fala um pouco da história de cada um. Nós todos, por mais que o nome da nossa história, o capítulo seja diferente, nós todos passamos por desafios, enfrentamos situações na vida em que, em alguns momentos, até perdemos um pouco as nossas forças. E eu escrevi no momento em que eu estava sem forças. Mas, para mim, foi como um bálsamo para me ajudar a curar aspectos que eu precisava curar naquele momento na minha vida. Então, é uma viagem, apesar de estar falando aqui de superação de desafios, é uma história muito gostosa de se ler, porque com tantos desafios apresentados, ela mostra muita luz sobre cada um deles. Porque eu acredito fortemente que essa força maior que rege a todos nós, ela sempre se sobrepõe a qualquer desafio, a qualquer dor, a qualquer situação que seja. É isso. Muito bom, é verdade. E parece que quando a gente está nos piores momentos, quando a gente se sente mais vulnerável, é quando a gente encontra mais força ainda. Tanto que quando você estava nesse momento, você criou forças para poder escrever o livro e ajudar mais pessoas, sabendo que todo mundo passa por esse tipo de situação e tem esse tipo de momento na vida, né? Exatamente. Você menciona no livro 6 estágios para o perdão, né?
como foi que você chegou nesse entendimento do que o sexto estágio realmente é mais importante do que todos? Tá. O sexto estágio eu acrescentei. Na verdade, o primeiro estágio eu acrescentei com base naquela experiência que eu relatei no livro, né, na história da Chante. E o último estágio eu também acrescentei com base no desfecho de todo aquele movimento que eu havia iniciado para trabalhar o perdão em relação a uma área da minha vida, uma situação que tinha acontecido. E foi muito interessante porque o sexto estágio, para mim, eu vou contar para vocês qual é, né? Quem não leu o livro deve estar aí se perguntando. Ele é o entendimento de que nada na vida acontece a não ser por um bem maior. Então, no momento em que eu precisava perdoar uma situação, e eu conto ali na personagem da Chante, Chante significa paz, e tudo que eu mais estava buscando era paz. Naquele momento, eu cheguei ao entendimento, depois de um longo caminho, porque o perdão não é algo que se consegue tão rapidamente. Muitas pessoas demoram anos para perdoar uma situação ou um acontecimento. E eu não sabia quanto tempo levaria, fui percebendo estágios do perdão. E no sexto estágio foi quando eu compreendi que não há o que perdoar. Por que eu cheguei a essa compreensão tendo passado por uma situação tão dolorosa? Muita gente falava para mim assim, Shirley, mas isso é imperdoável. Eu não acredito que exista algo imperdoável, até mesmo pela conclusão e que me levou a colocar esse sexto estágio. Todos os acontecimentos e pessoas envolvidas naquela situação a qual eu fui submetida, elas me alinharam de uma maneira incrível com o meu propósito de vida, com aquilo que eu hoje sei que eu estou fazendo, que eu vim fazer. Elas me ajudaram a refletir sobre valores, sobre escolhas, sobre como eu estava vivendo a vida. E então, quando você consegue enxergar tudo o que aquela dor causou, mas tudo que você pôde ressignificar a partir das forças que você acessou, você não tem mais o que perdoar. Porque foi, para mim, é como se fossem anjos que surgiram para me dar um chacoalhão para que eu pudesse acordar. Porque era uma vida interessante, isso que eu vou dizer, era uma vida boa. Era uma vida que causava admiração em muitas pessoas. Mas eu vivia muito presa, assim, à opinião do outro, a necessidade de ser acolhida, de ser aceita, de me sentir amada. Eu vivia muito presa aos padrões, né? Eu pensava como eu poderia deixar essa vida. As pessoas desejariam ter uma vida como aquela. Como é que eu vou mudar? Né? Então eu tinha toda esses questionamentos que tinham surgido. Aliás, toda a dor surgiu a partir do desejo de mudar. Eu tive um momento que eu conto no livro, lá na Cordilheira dos Andes. Eu vivi uma experiência incrível lá nesse lugar. Passei por algumas provas para trabalhar meu emocional. Eu estava no estágio de uma pós-graduação integral. E ali, no momento em que eu fiz um retiro comigo mesma, no meio da floresta, sozinha, somente com um saco de dormir, uma temperatura assim, acho que estava zero, abaixo de zero, estava muito frio. E eu ali sozinha, eu pude refletir de um jeito que eu ainda não tinha feito. Eu não acho que a gente precise ir para uma montanha e fazer o que eu fiz para refletir sobre a vida. Mas aquele momento foi uma convocação para que eu fizesse isso. E após essa noite, eu ainda nesse momento assim de muito acolhimento interno, oração, de muita entrega, eu fiz uma oração. E nessa oração, eu coloquei um desejo profundo do meu coração, que era mudar e me alinhar ao meu propósito de vida. Inclusive, disse que se fosse para continuar vivendo a vida sem esse sentido que hoje ela tem para mim, com todos os desafios,
eu preferia ir embora. Para mim não fazia sentido continuar. Então eu tive uma postura um pouco radical diante de algumas situações, mas a partir do momento que eu desejei isso, a vida se encarregou de me trazer todas as condições para que eu pudesse mudar realmente, já que era um desejo do meu coração. E todas essas situações que muitas vezes a vida nos apresenta após assim um pedido como esse, né? A gente precisa entender que desafios surgem, porque o crescimento dói, né? Se a gente parar para pensar, toda vez que nós nos lançamos em algo novo, nós deixamos algo para trás, e deixar algo para trás é um desafio, é uma dor. Então, é isso, sabe? O sexto estágio, ele é o entendimento de alma de que não há o que perdoar. E não é um estágio fácil de ser compreendido, mas se você percorre todos os estágios do perdão, se você tem paciência para esperar que as coisas aconteçam, porque o desejo de perdoar já é o passo mais importante, as coisas vão acontecer. E você vai, em algum momento, conseguir reconhecer, se de fato estiver atento aos presentes que a vida vai trazer a partir daquela situação, porque a vida traz muitos presentes. Eu falo que os meus melhores presentes, com exceção da minha família, que vieram antes, né? Mas os meus melhores presentes, e exceção também de alguns amigos, eles vieram depois da maior dor que eu passei na vida. Então, a gente precisa confiar, né, Ludmila? É verdade. Por exemplo, para o nascimento de uma criança, a mãe, ela passa por muita dor. Mas depois nasce o maior amor da vida dela. É só alegria dali para frente. Então, tem muitas dores que a gente passa na vida, mas para um recomeço, para coisas boas que vão vir. Eu acredito muito que as coisas que elas acontecem, elas têm um porquê, elas têm um propósito, elas têm um objetivo. Mesmo que dói muito agora, mas que tem um propósito. A Rosa, ela comentou que é muito profundo esse aprendizado que você trouxe aqui pra gente. A Bruna também gostou, ela bateu palmas. Tô vendo que o pessoal tá gostando bastante. Bruna, querida. Todos Tô vendo que o pessoal tá gostando bastante. E se eu for falar o nome de todo mundo, vai, né? Mas um beijo para todos. O pessoal tá entrando. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Quem não estava aqui no começo, como eu disse no começo, eu vou repetir um pouquinho. Segue a gente, segue aqui a Editora Hércules, segue a Shirley também. É só clicar aqui na setinha, vai ter o Instagram da Editora Hércules, o Instagram da Shirley. Quem já segue a editora, começa a seguir a Shirley. Quem segue a Shirley, começa a seguir a editora. Quem quiser adquirir o livro da Shirley, para as pessoas que estão aqui na live, vai ter um desconto especial lá no site da Editora Hércules, tá? Entra no www.editorahercules.com.br, que o Caminho de Xante, o Perdão Muda Tudo. Esse livro vai estar com um descontinho especial para todo mundo que está aqui na live, e sejam bem-vindos as pessoas que entraram depois. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para Shirley, que eu estou gostando muito aqui de ouvir todas essas respostas. Gostaria de saber qual a diferença entre seguir um caminho e fazer uma jornada. De acordo com o livro, é como os sinais da vida. São mais perceptíveis para aqueles que fazem uma jornada em vez de simplesmente seguir um caminho. É isso? Sim. No livro, eu conto sobre uma outra experiência na Cordilheira dos Andes também. O livro é a história de duas amigas viajando pelo sul da França, onde uma delas, a Chante, conta sobre sua vida para sua amiga que estava com ela, e entre essas histórias tem algumas histórias profundas que ela viveu na Cordilheira dos Andes. Ela fez uma escalada ao vulcão Vila Rica, e eu vou trazer a resposta com base nessa história. Subir e escalar um vulcão é um desafio muito grande.
Muitas pessoas desistem, voltam, né? E sentem muito medo. E cada trecho que a gente escala apresenta um desafio novo. Então, hora você está escalando no cascalho, aí de repente já começa o gelo, aí além do gelo vem o frio, e depois vem o ar rarefeito, e tudo isso incomoda muito. Eu estava num caminho, só que esse caminho me levava para uma jornada. Qual era a jornada que eu estava fazendo? Eu queria chegar no topo. Eu sabia que eu estava indo para lá. Então eu focava no caminho, me concentrava no caminho, porque eu já sabia que a direção para onde esse caminho levava era o topo do vulcão. E por esse motivo, 6 horas depois, eu consegui chegar. Na vida, nós também escolhemos diversos caminhos. Não tem como percorrer uma jornada sem escolher caminhos. A diferença é que muitas vezes a gente escolhe caminhos sem esse olhar voltado para o nosso coração, para a nossa essência, para a nossa alma. E aí a gente segue como cegos, percorrendo diversos caminhos e de repente percebe que muitos deles não estão levando a lugar algum. E às vezes a gente nem percebe, nem acorda para isso e passa anos da nossa vida seguindo caminhos e mais caminhos que não levam a lugar algum. Então, a jornada é o mais importante. Eu preciso entender qual é a jornada que eu estou trilhando. E eu acredito que isso tem muito a ver com propósito. Mas, gente, propósito vai além de um trabalho onde você se realize. Não, é aquilo que você sente que é realmente a sua missão. Então, cada pessoa que está no mundo, muitas delas estão vivendo seu propósito e não têm noção disso, mas se sentem preenchidas, se sentem realizadas, mesmo com os desafios que surgem nessas escolhas. Então, a jornada, ela tem que ser o nosso norte. A gente precisa saber se nós realmente estamos trilhando a jornada que está alinhada ao nosso coração. Aí sim, a gente vai ter discernimento para pegar os caminhos necessários para permanecer nessa jornada. É verdade. Nossa, tudo isso que você falou, olha, muito conhecimento aqui nessa live. A Roseli Brito, ela comentou, Shirley é iluminada. Ela Tá é vendo? linda, querida. O Johnson, ele também deixou um comentário aqui. Temos o Jorginho presente na live também. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Estamos entrevistando a Shirley Brandão, tá? Gostaria de fazer mais uma pergunta. E de qual forma a obra ela aborda a coragem necessária para abandonar os velhos padrões e construções mentais? Acolhendo, eu acho que primeiramente acolhendo todos os desafios que vão se apresentando, ao invés de querer resolver logo, de querer ou de ignorar, né, ou de negligenciar, porque muitas vezes a gente não quer lidar com o desconforto. E o desconforto muitas vezes é necessário porque ele faz parte do nosso processo de crescimento. Então, a coragem, ela veio aí num movimento assim de me acolher, me aceitar a vida exatamente como ela estava se apresentando, porque aquilo que nós não podemos mudar, não nos cabe outra coisa senão aceitar, e aquilo eu realmente não poderia mudar. Então, a aceitação me ajudou muito a sustentar essa coragem interna, sabe? Aceitar. Bom, se isso está acontecendo, deve haver um propósito maior para tudo isso. Porque eu estava pensando, até vou fazer uma comparação com um episódio recente. Fiz uma viagem de moto com meu namorado. E foram 2.330 quilômetros. Para uma pessoa que passou a vida inteira sem subir numa moto porque tinha muito medo, uma crença que foi criada a partir do momento que um amigo se foi num acidente, isso foi algo surreal. Como assim? Né? De repente resolve subir numa moto e viajar o Brasil e não sente medo. Porque de verdade eu não senti medo. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, por que eu não senti medo
se isso foi um bloqueio tremendo na minha vida por tanto tempo. E eu entendi. Ele tem 40 anos de experiência com moto e nunca se acidentou. O fato dele nunca ter cometido nenhum erro, nunca ter se distraído e ter sido um bom piloto a vida inteira, me deu toda a segurança que eu precisava. E agora, trazendo para o que a gente está dizendo, eu penso o seguinte, não sei como você chama essa força maior a qual eu me refiro, eu vou me referir chamando Deus. Se você acredita verdadeiramente em Deus, deve saber que ele não comete falhas. A gente precisa internalizar isso, acreditar nisso. Deus não erra. Nunca errou. Nunca cometeu falhas. Porque ele cometeria ao te permitir passar por um grande desafio, ou pequeno, ou seja lá de que tamanho for. Não, ele não vai cometer falhas. Então, o que nos resta? Confiar que depois de tudo isso, algo melhor vai acontecer. Mas não basta só confiar. A gente precisa se comprometer com a mudança que se quer. Porque vem um desafio, vem uma dor, vem uma situação a qual a gente não consegue lidar tão bem. A gente precisa parar e falar, peraí, o que eu posso aprender com isso? O que isso está me ensinando? Quais são as questões da minha vida que eu preciso questionar? Quais são as crenças que eu preciso refutar, substituir? Né? Quais são os hábitos que eu preciso mudar? A partir desse momento, o nosso olhar se volta para o crescimento. E quando a gente começa a olhar para cima, né, para o crescimento, aí sim a gente se alinhou a um céu de infinitas possibilidades. Porque lá no desafio, a nossa tendência é enxergar aquilo como um universo, mas aquilo ali é uma coisa bem pequena. Se você parar agora para olhar para um grande desafio que você já superou, você vai ver que perto de tudo que você já viveu e realizou, esse desafio é, desse tamaninho aqui. É por aí. É verdade. E essa reflexão, ela encaixa bastante lá na pergunta anterior da jornada, né? Que você estava falando. A gente pode até estar num caminho que não está levando a nada, mas a gente pode, pelo menos, aprender com as experiências, né? Que a gente está passando ali, para se encontrar, para agregar na nossa vida algum conhecimento e agregar uma reflexão que faça com que a gente ache o caminho certo, né? A gente está aqui nessa vida que é para aprender, que é para evoluir. Eu acredito, como você disse, em Deus. Eu acredito que a gente evoluindo aqui nessa vida, a gente passa de fase e vai para um outro lugar muito melhor, né? Então, tudo que a gente faz aqui nessa vida, eu acho que a gente tem que aprender para agregar e chegar em algum lugar. Então é isso. Todo Exatamente. mundo que O importante é que é sempre tempo de se alinhar a uma vida que faça mais sentido para você. É sempre tempo. O fato de estarmos vivos nos valida através do livre arbítrio, embora eu acredite que nem tudo é livre arbítrio, mas a partir daquilo que eu posso fazer, porque se tudo fosse livre arbítrio, as pessoas nem adoeceriam, né? Não teriam problemas, né? Porque já que está tudo nas mãos delas, né? Mas então, o que depende de nós, a gente precisa fazer. Se eu estou respirando, eu estou sendo convocada a viver uma vida assim, gente. Quando eu falo se alinhar a uma vida que faça mais sentido, que tenha significado, eu não trago uma visão assim de oba-oba, só alegria. Não, gente, é que no meio do caos eu sinto paz. Eu não sentia isso antes. Eu me desestruturava emocionalmente, eu ficava abaladíssima com os acontecimentos da vida. Hoje, no meio do caos, eu sinto paz. Eu sei que vai passar e algo bom aquilo vai me trazer. você aprendeu a controlar o seu emocional, né? A Isso é lidar. muito... Isso.
É muito bom isso. Gostaria de dar boas-vindas. Estou vendo que está entrando muitas moças, muitas mulheres. Gostaria de agradecer quem começou a seguir, porque aparece aqui para gente quando começa a seguir. Jorginho começou a seguir. Teve outras pessoas lá em cima que também apareceu. Agora eu não estou achando. Os comentários de vocês aqui também dá para ver. Os coraçõezinhos, as notinhas subindo ali. Muito obrigada por vocês estarem interagindo, seguindo, comentando. Gostaria muito de agradecer vocês. Shirley, como o livro ele encoraja os leitores a tomar decisões em vez de apenas fazer escolhas na vida? Boa. Tem a ver com o caminho e com a jornada, né? Se a gente parar para pensar. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Para tomar decisões, nós precisamos fazer escolhas. Escolhemos infinitas coisas em pouco tempo. Se a gente pegar a nossa última hora, a gente vai perceber que escolheu diversas coisas. Escolhi tomar um gole d'água, eu escolhi passar a mão no cabelo. Quer dizer, a gente escolhe o tempo todo. A gente precisa prestar atenção, primeiro, nas decisões que queremos tomar, que precisamos tomar. E depois pensar nas escolhas que se alinham com essas decisões. O que a minha vida está me pedindo agora? Qual é a mudança que ela me pede agora? Qual é a bagagem que eu preciso liberar, que eu já não tenho mais que carregar, que de repente eu carreguei por tanto tempo? Que peso é esse? Então eu estou aí fazendo uma reflexão para poder tomar uma decisão. Né? A escolha sempre leva à decisão. A decisão precisa também ter essa clareza maior. A decisão que você quer precisa ter essa clareza maior para que você faça a escolha certa que leve até ela. Boa, muito bom. Queria dar as boas-vindas à Kátia, a fotógrafa. Querida, queridos. Ronaldo, Josi, queria agradecer a Roseli Brito, que acabou de começar a seguir a gente, muito obrigada. Tudo a gente fica de olho aqui, tá? Na interação de vocês, nos comentários. Queria também avisar quem não estava antes, quem acabou de entrar, o livro da Shirley, ele está à venda no site da Editora Hércules, www.editorahercules.com.br, tá? O Caminho de Shanti. E tá com desconto especial, tá? Então, para você que tá na live, não precisa sair daqui correndo para poder ir lá. Esse desconto vai durar até amanhã. É um desconto especial para as pessoas que estão aqui na live e querem adquirir o livro da Shirley e ainda não tem, tá? Então, depois da live... Isso. Então, depois da live, você vai lá no site da Editora Hércules e adquire O Caminho de Shanti, que é um livro maravilhoso que ela está aqui explicando pra gente. E quanto mais ela fala, mais dá vontade de saber, porque parece que a gente vai se engrandecendo, vai se espiritualizando, vai adquirindo um conhecimento e parece que a gente vai até melhorando como pessoa só de estar aqui ouvindo. Então, imagina se a gente for lá, ler o livro todinho e adquirir todo esse conhecimento. Eu estou gostando muito aqui de estar conversando com a Shirley e vou fazer mais uma pergunta. Agora, como autora, eu gostaria de saber, Shirley Brandão utiliza experiências pessoais para nos ajudar a compreender diferentes aspectos da vida. Você já falou aqui, né, a respeito da Cordilheira dos Andes, que você foi, da viagem de moto. Então, de várias experiências pessoais suas. Aí eu gostaria de saber esses diferentes aspectos da vida, como relacionamentos e espiritualidade. Tá. Como é que eu uso as minhas experiências pessoais, né? Para lidar com esses diferentes aspectos da vida, como relacionamentos e espiritualidade. Bom, primeiro eu acho que... Eu não sei de quem é essa frase, agora eu não me lembro, mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente ignora a espiritualidade, a gente encontra muito mais dificuldade de lidar
com todas as adversidades da vida. E independente se você tem ou não uma religião, é a sua maneira de se conectar e de confiar nessa força maior na qual você acredita. Eu gosto muito de trazer as minhas experiências de vida, primeiramente para mim, né? Tudo o que eu estou vivendo é uma oportunidade de me conhecer. E quanto mais eu me conheço, melhor eu me posiciono diante de qualquer situação na vida. Então, eu trago muito esse olhar no livro e no meu dia a dia sobre o que a gente pode fazer, como é que a gente pode olhar para dentro, olhar para nós mesmos, com base em cada situação que se apresenta. E não é só um evento no sentido de um desafio, algo maior. Não, coisas simples, coisas pequenas. Às vezes uma conversa como essa aqui na live, ela já é o suficiente para eu identificar pontos onde eu possa me conhecer melhor. Quando a gente procura se conhecer, o autoconhecimento, gente, eu acredito que ele é o único caminho que nos ajuda a acessar esse lugar de paz que eu falei um pouco antes. Por quê? Porque quanto mais eu me conheço, melhor eu lido com todas as minhas questões, melhor eu lido com todas as situações da vida, com as pessoas, né? Até porque quanto mais eu me conheço, mais eu compreendo que nós somos reflexos uns dos outros. Então, o que antes me irritava numa pessoa, hoje me convida a olhar para algum aspecto meu em relação ao qual eu não estou vendo e que está interferindo negativamente a minha vida, a minha jornada. Então, o autoconhecimento, ele faz tudo isso. Nossa, aí você tá fazendo eu refletir muito a respeito de mim. Porque eu adoro Que apontar bom. o dedo. Olha, eu acho que isso que você acabou de fazer é uma das coisas que eu acho mais belas no ser humano. Nós somos seres vulneráveis. E é tão bonito quando a gente se relaciona, fala de uma vulnerabilidade nossa. É tão bonito, é tão bacana, sabe, de poder reconhecer uma coisa assim ou outra, porque eu também às vezes me pego fazendo isso, mas rapidamente hoje, antes demorava nisso, era o outro, o outro, o outro. Hoje não, mas isso é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Parabéns. Mas nossa, eu quero ser assim, evoluída igual você. Não, evoluída não, vamos usar outro termo. Eu falo que a gente não está aqui para mudar, a gente está aqui para liberar o que não nos serve. Então, eu acho que, por mais que eu me trabalhe muito, eu sempre terei aspectos que vão me convidar a crescer um pouco mais. Eu me vejo como uma eterna aprendiz de mim. Tanto que eu tenho um podcast, quero convidar vocês a acompanharem lá no Spotify. Chama Eu Aprendiz de Mim. Porque é isso que eu faço lá. Eu falo das coisas que eu vou vivendo e aprendendo, trazendo vulnerabilidades. Porque isso é vida. Eu amo vida real. É muito bom a gente liberar essa ideia de que tudo tem que ser certinho. Gente, isso é tão sofrido. Isso é tão pesado. A gente vê hoje nas redes sociais, assim, tanta coisa muito certinha, muito bonitinha, muito estruturada. E a nossa vida tem isso também. Mas a nossa vida também tem aspectos relacionados às nossas sombras. E tá tudo bem. Isso é humano. Ninguém, por mais evoluído que seja, está livre de desafios como esses, de vulnerabilidades. Um dia eu ainda chego lá. Eu ainda vou parar, vou refletir, vou aprender. Eu acho que eu vou pegar o livro, vou mergulhar dentro desse livro e vou ser uma pessoa muito melhor. Ludmila, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Quantos anos você tem? Você importa de falar? Ah,
Eu tenho 33. E pensou ainda? Só, não é só não. Então, com 33, eu era uma louca, desorientada. Tudo me tirava do sério. Eu reagia, eu Ah, eu quebrava sou assim. a porta, eu descia de carro em movimento. Não, mas não tinha, assim, tudo me afetava. Eu achava que o mundo conspirava contra mim. Com 33, mesmo já estando na área do desenvolvimento humano. E aí eu me culpava, andava com um chicotinho, tá vendo? Você tá fazendo curso, você faz esse monte de coisa, mas você não cresce. Um dia eu falei, peraí, gente, esse negócio tem que acabar. Aí não, aí eu passei a avaliar os meus pequenos avanços e a reconhecer o meu movimento positivo. E aí eu comecei a me elogiar. Falei, ai, Sheila, que legal. Hoje você não gritou. Eu era tão estressada, tão Nossa, mas você parece tão reativa. calma. Aí vem, então, uma coisa que eu também posso atribuir à nossa diferença de idade. Nós temos 19 anos de diferença, eu estou com 52. E com Nossa, essa não idade, parece. obrigada. Com essa parecer também tá tudo bem. Não, mas hoje, que eu estou assim, gente, Goiás, vocês não. Não, gente, nós estamos Calor, né? derretendo 40 graus. Nossa, Tá, Deus me tá livre. uma coisa de louco. Mas eu falei que eu não ia reclamar do calor, eu só estou contando. Então, com essa idade e com a disposição de crescer, porque disposta eu sempre fui. Eu ia lá, ofendia, botava o dedo na cara, xingava, maltratava. Depois eu ia lá, baixava a minha cabeça e falava: olha, eu pisei na bola. E tem coisas que são irreversíveis, né, que a gente faz. A gente perde pessoas, amigos. Mas no fundo eu acho que a gente não perde amigos, porque amigo é sempre amigo, né? E é vulnerável também. Talvez nunca tenha feito o mesmo que você fez, mas já fez outras coisas. Então eu só sei assim que com cada erro, com cada explosão, porque no meu caso muita gente é implosiva. Ao invés de É. agredir o outro, agride a si própria. No meu caso, não, agredia mais ao outro do que a mim mesma. Mas eu fazia isso e falava: peraí, Shirley, você é amorosa. Você é amorosa, você gosta das pessoas. Então eu tentava não me reduzir ao erro. A gente precisa aprender a não se reduzir às nossas falhas, às nossas vulnerabilidades, porque o que nos trouxe aqui é a fonte inesgotável de amor. Então o que eu sou? Puro amor. Você também. É verdade. É verdade. Eu tô vendo aqui os comentários. Alguém aqui falou que eu sou muito jovem. Lindinha demais, nova demais. Gente, para com isso. Ó, Shintahar, será que eu falei certo? É. Você é bastante jovem, a experiência de vida vai ajudar. Gente, você acredita que eu não acho que eu sou jovem assim? Aí ele complementou: com o passar dos anos, vamos mudando a nossa visão de mundo. É verdade, nossa, mas eu já mudei bastante. É assim, Isso. dos 20 para os 30, totalmente mudou. Então eu espero que dos 30 para os 40 totalmente mude mais ainda, né? Peso, se tem o desejo no seu coração, mais do que mudar é liberar o que não serve, porque tudo isso que a gente está trazendo de desconfortável, de desagradável ou de ruim, são as coisas que a gente carrega, né? Crenças, dores, traumas. É tudo isso. Se a gente começa a liberar, a gente fica leve. Leveza é meu valor de número 1, desde a escrita desse livro, desde a experiência dolorosa que eu vivi. É o valor inegociável. E a Futema Pijamas, ela também comentou: Lud, que bom. Nós também podemos melhorar. E é isso. Então, eu vou para a próxima pergunta. Vamos lá. Acredito, ó, as pessoas que entraram sejam bem-vindas. O livro da Shirley, O Caminho de Shanti, O Perdão Muda Tudo, tá lá no site da Editora Hércules. Vocês que estão aqui na live têm um desconto especial. Então vai lá depois da live, não precisa ser agora, www.editorahercules.com.br
para adquirir com desconto especial o livro da Shirley, tá bom? Mas é Agora eu gostaria... bem especial mesmo, né? Um É bem descontinho para todo mundo que tá... especial. Sim. Ó, agora eu gostaria de saber, assim, qual a mensagem central transmitida pela narrativa O Caminho de Shanti em relação à conexão entre as nossas vibrações e a realidade que atraímos? É que eu falo muito, né, da importância de a gente cuidar dos nossos sentimentos. Mas nem sempre cuidar dos sentimentos, falar assim, não, eu agora vou ficar feliz. Não é tão simples assim, né? Cuidar dos sentimentos, eu acho que começa muito com o fato de cuidarmos também dos pensamentos. Quanto mais eu cuido da qualidade dos meus pensamentos, quanto mais eu presto atenção nas minhas palavras, naquilo que eu estou verbalizando, e eu venho aí há muito tempo estudando isso, eu vejo as pessoas falarem muita besteira sem querer. Sem querer vão amaldiçoando a própria vida. Porque pega uma frase que é um jargão, que é uma coisa que todo mundo fala, ou então fala na brincadeira, mas a gente precisa prestar atenção no que está saindo da nossa boca, no que a nossa mente está pensando. Então, no momento em que você perceber um pensamento negativo, trazer um pensamento positivo e, se possível, verbalizar algo de positivo com base nisso. E depois de tanto fazer isso, prática, né? A gente aprende por repetição. Então, a gente pratica até que vira o sentimento. Eu procurei principalmente durante os desafios vividos, contados aqui no livro, estar em sintonia com emoções mais positivas. Mesmo em muitos momentos não querendo nem levantar da cama, de tanta dor. Mas aí eu falava assim, o que eu consigo? Não consigo dançar agora, não consigo ser alegre agora, mas eu consigo agradecer. Aí eu lembrava da minha netinha que tinha acabado de nascer, um bebezinho tão cheio de luz dentro da minha casa. Aí eu lembrava dos amigos que estavam me apoiando ao meu redor ali, o tempo todo me dando todo carinho, eu me sentindo fortalecida. E eu me lembrava das pequenas coisas, o dia amanheceu chovendo, isso para mim é sempre um motivo de celebração. Eu me lembrava que, nossa, que bom que eu não estou com depressão. Apesar de que eu tive todos os motivos, de alguma forma, isso não aconteceu. Então eu ia pensando em tudo que era bom para agradecer. A gratidão começa a mudar a nossa vibração. É uma das práticas que mais eleva a nossa vibração. Agora, por exemplo, a gente está vivendo um momento terrível no mundo, né, de guerra. Esse momento, lá no passado, me levava para a dor e para o sofrimento. Hoje, entendendo o que é a compaixão, um momento como esse me pede oração. Então, muitas vezes eu paro e imponho minhas mãos numa foto do planeta e vibro amor por todo o planeta. Quando nós elevamos a nossa vibração, a gente consegue fazer com que isso reverbere e contrabalanceie as pessoas que estão vibrando numa vibração inferior. Vibração da culpa, da raiva, do medo, da tristeza, né? Lembrando que nós teremos raiva, nós sentiremos culpa, nós teremos tristeza, porque é humano. Mas o que muda quando a gente vai mergulhando para dentro de si é que a gente aprende a demorar só o necessário nesse lugar. Então, por exemplo, uma pessoa que acabou de perder um parente muito querido e que está vivendo um momento de luto. Não dá para você falar para essa pessoa que ela tem que celebrar, que ela tem que ficar bem, porque isso é loucura, ela tem que viver o luto, né? E o luto não tem hora para passar, ele tem todo um caminho a percorrer. Ok, esses momentos a gente precisa se acolher e entender que fazem parte da vida. Mas tem coisas que acontecem, pequenas às vezes, alguém que nos fecha no trânsito, alguém que é mal educado conosco, aquilo ali muda a nossa energia e a gente fica sustentando isso por muito tempo. Aí sim a gente precisa olhar e falar, peraí, eu preciso demorar nisso? Eu não posso ressignificar isso? De repente é um fato que aconteceu com uma pessoa que você nunca mais vai encontrar na vida. Ou então é um fato que aconteceu com uma pessoa que você ama muito, mas aí você lembra
que os motivos maravilhosos que você tem com essa pessoa se sobrepõem a esse fato, e aí sim você sai dessa situação mais rapidamente. Cada pessoa tem seu tempo de luto, Shinta Ré. Isso. E teve um comentário aqui em cima também. A Juliana, minha querida, tá lá nos Estados Unidos assistindo a gente. Da Juliana. Ela falou: esse livro me ajudou a recomeçar em vários sentidos. Então, essa live tá me ajudando a refletir em vários sentidos. Então, imagina. Você sabia que a Juliana também é. Você sabia, mas quem está assistindo não sabe. A Juliana também é autora de livros pela editora Hércules, junto com a doutora Clarissa Marini, minhas amigas do coração. Então, já já a Juliana também está aqui fazendo live. Chama porque vale a pena. História linda. Já já. Aí é a doutora Rosa aí que está organizando o Ótimo. esquema de datas com os autores. E a cada 15 dias, mais ou menos, uma semana sim, uma semana não, a gente tá marcando com os autores para poder fazer essas lives para o pessoal que segue aqui a editora e tudo, e conhecendo, porque às vezes segue a editora por causa de um livro, né? Às vezes conhece a editora por causa de um motivo. Então, para conhecer os autores, os livros, bater um papo, conhecer assim de verdade, né? As pessoas. O C. Vacarelli começou a seguir a gente, muito obrigada. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Então, assim, essa live é muito importante para a gente aqui da editora. Também eu acho que é muito importante para os autores também, para ter esse contato direto com o público deles, responder algumas questões, algumas dúvidas que às vezes os leitores eles têm, né? E às vezes quer ter esse contato mais próximo com o autor e às vezes ouvir ele falar a respeito do livro. É muito legal a gente ter essa aproximação. Então, por isso que a editora Hércules está com esse projeto das lives com os autores, tá? Vou fazer mais algumas perguntas para Shirley. E no final, se der tempo, a gente lê mais algumas perguntas aqui que o pessoal queira fazer, tá? O que a Shanti tem a ver com a Shirley? Assim, pessoalmente, né? Sobre as 4 verdades refutadas, o que mudou em sua vida depois disso? Tá. A Shanti foi a personagem que eu escolhi para contar a história que eu vivi. E a Shanti, como eu disse, né, significa paz. Paz era tudo que eu mais queria naquele momento. Por isso o nome é Shanti. Mas a Shanti, ela também tem a ver com cada leitor do Caminho de Shanti. Nós estamos na 2ª edição. Desde 2019, nós lançamos esse livro em Nova York, Londres e aqui no Brasil. E eu recebo muitos feedbacks. Até hoje eu recebo feedbacks diários. Eu fico encantada com o que as pessoas me trazem, porque eu percebo que elas se reconhecem em muitas partes da história. Por quê? Porque ali tem uma exposição respeitosa, porque tudo que a gente vive envolvendo outras pessoas é preciso que a gente traga com respeito, né? Cada um contribuiu de alguma maneira, seja positivamente ou não, como eu falei aqui, mas cada um contribuiu para que eu chegasse até aqui e fosse a pessoa que hoje eu sou. Mas ele tem tudo a ver com a Shirley e tem tudo a ver com os leitores também, e isso eu digo porque ouço dos próprios leitores. E a outra pergunta foi as 4 verdades refutadas. Eu tinha algumas certezas absolutas que eu tinha dito para mim mesma. Tinha falado, sabe quando você não tem tanta certeza de muita coisa, mas algumas você quer sustentar. Então eu sustentava 4 certezas. E quando eu encarei essas 4 certezas que eu tinha determinado para mim mesma e comecei a refutar cada uma delas, foi como se
foi como se o mundo se abrisse para mim. Porque aquilo que eu tinha me agarrado como essencial e que eu não podia viver sem, eu passei a perceber que era preciso desapegar. O desapego foi uma das coisas que eu mais trabalhei nessa história toda contada, né? Desapego de coisas, desapego de títulos, desapego de pessoas. Eu sou uma pessoa hoje muito mais desapegada do que antes, mas muito mais. E ainda trabalho esse aspecto, sim. Mas é isso. As 4 verdades refutadas, elas me fizeram nascer de novo. Foi como se eu tivesse... Eu não falo de recomeço, porque a palavra recomeçar é como se a gente desse uma ré, né? Mas eu falo de fazer um novo começo. Não é um recomeço, mas fazer um novo começo. Esse livro é um divisor de águas. A história que eu conto aqui, que eu vivi, é um divisor de águas na minha vida, porque eu não admiti de maneira alguma que situações tão dolorosas como essas não servissem para elevar o meu espírito. E é isso. Muito bom. Seva Carelli, muito obrigada por começar a seguir. Eliene, boa noite. Volpe, Rodrigo, boa noite. Seva Carelli, quero conhecer o livro. Já sigo a Shirley e adoro ouvi-la. É isso. Sejam bem-vindos todos. E como autora, você consegue envolver e encantar os leitores desde o primeiro capítulo do livro? Como é que eu consigo? Bom, também vou dizer assim, o que eu recebo de feedback, porque antes, lá no lançamento, eu não saberia dizer como é que eu conseguia envolver. Tem um aspecto técnico, tem um aspecto de dom e tem um aspecto dos feedbacks. O técnico um dia uma amiga me disse assim, Shirley, você é uma grande storyteller. Você conta histórias nas suas palestras de um jeito que você envolve. Você devia estudar mais sobre storytelling. Aí eu fiz um monte de cursos de storytelling. Dei palestra no TEDx, que para mim é uma das maiores plataformas de storytelling que existem, né? E fui aprendendo a contar histórias, mas na verdade eu estava reforçando um dom que já existia. O contar histórias é uma coisa muito presente na minha vida desde a infância. E eu só aprimorei. Mas eu percebo que eu envolvo o leitor quando eles se conectam com a história. Quando eles falam, Shirley, isso você falou para mim. Shirley, aquilo que você conta no livro me tocou profundamente. Shirley, eu mudei isso na minha vida por causa daquilo que eu li no seu livro. Então, tem tantas histórias. Shirley, eu só consegui perdoar porque eu li a sua história. Então, acho que dessa maneira. E quem lê meu livro em uma semana, quem lê um livro geralmente em uma semana, costuma me dizer que o meu lê em 2 dias. Quem costuma ler um livro em 2 dias, me diz que lê o meu em 3 horas. Então, é aquela leitura que prende, que convida a ir além, que aguça a curiosidade. E 95% são fatos reais, que eu chamo de surreais. E 5% é ficção. Então, tem uma pitadinha de ficção que eu nunca conto o que é, porque quando você lê, você acha assim, nossa, mas só 5% de ficção no meio disso tudo? O que é a ficção realmente, né? Eu deixo isso com o leitor. Então esse segredo não será revelado nessa live. Não, não será revelado. Não, aí precisa ler o livro, né? Para entender. E quando... Ah, não, mas aí tem um detalhe. Quando a pessoa me pergunta qualquer coisa sobre o livro, eu digo a verdade. Então, se alguém vem e fala assim, aquilo que você conta que viveu assim, 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 é verdade? Se for específico, aí você fala, então. Se for, eu falo. Eu falo. Tá. Aquilo assim, assim, é verdade ou é a ficção? Eu sempre falo. Mas não assim, publicamente, não. Eu deixo o leitor
Até porque é divertido, né? Você lê e falar, não, E ele mas tentar descobrir. é gostoso. E às vezes você ficar com a dúvida também do que é ficção e do que não é. É, você aborda as conquistas e experiências iluminadoras, né, no livro, ao mesmo tempo em que não omite as feridas profundas que precisaram ser curadas. Como foi para você escrever o livro com tanta dor no coração naquele momento? Foi a cura, porque escrever, aí eu vou dizer uma coisa que também faz parte de mim. Eu me lembro do primeiro lápis e do primeiro caderno que eu ganhei, e eu não me lembro da primeira boneca que eu ganhei. A emoção que eu senti quando eu escrevi as primeiras palavras foi tão grande que eu tinha certeza que eu seria escritora. Isso aí é uma coisa que, por mais que eu tenha demorado, né, eu tenho outros livros como coautora, mas o Caminho de Chante é a minha grande obra, né? Por mais que eu tenha demorado para publicar, eu sempre fui escritora. E já articulista de meios de comunicação, já blogueira. Blogueira antigamente ele era aquele que escrevia histórias, né? Já blogueira, enfim. Volta na pergunta, como foi lidar com isso com tanta dor, né? Eu comecei a escrever, fui percebendo aspectos meus que precisavam serem curados. A escrita é uma prática terapêutica, ela se chama journaling, para quem não conhece, o nome real é esse. É usado em muitas terapias, escrever. Então, eu, como já amava, não foi difícil. Comecei a escrever. Quando faltava 20% mais ou menos para terminar, eu parei, eu não consegui avançar. Por quê? O nome do livro é O Caminho de Chante, O Perdão Muda Tudo. Eu percebi, quando eu parei, que eu não tinha conseguido perdoar. Eu tinha avançado muito, mas eu ainda sentia dor quando eu falava sobre aquela história. E aí não fazia sentido. E naquele momento, eu senti lá atrás que a constelação sistêmica poderia me ajudar. E eu não só fiz constelação, como eu fiz uma formação. Fiz 1 ano de formação em constelação sistêmica para entender e para ajudar a dissolver todos esses bloqueios. Olha, foi depois de uma dessas constelações com a professora doutora Dagmar Ramos, que foi minha professora querida, médica, homeopata, psiquiatra, depois que ela me ajudou através dessa constelação enquanto aluna, foi que eu consegui viver o que faltava, ressignificar o que faltava para sentir que eu poderia sustentar o perdão. Aí sim eu me vi pronta para terminar o livro. Mas durante todo o processo, do início ao fim, eu posso chamar de a minha cura. A cura. Era a cura que eu precisava. Colocar para fora. E hoje, dividir isso com mais pessoas é algo que me deixa muito feliz, porque eu percebo que o livro também ajuda várias pessoas a curarem e ressignificarem suas dores. E agora eu fiquei assim com outra dúvida. Quanto tempo você demorou para escrever o livro? Do começo até você ter esse momento e você conseguir terminar? Olha, a escrita desses 80%, 1 mês, 2 no máximo, não sei precisar muito bem. A pausa, 1 ano. E a conclusão, 2 semanas. 1 semana, mais ou menos assim. Então, posso dizer que levou 1 ano e 2 meses. Porque eu tinha que viver. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não vivi? Cadê a congruência, né? Eu penso muito que isso é fundamental. Então, foi isso. Queria ler aqui o comentário da Eliene Maria. Amei de alma o livro. Como chamo a Shirley, amiga de alma. Querida, beijo, Eliane, querida. Nossa, eu tô com o olho tudo embaçado. Acho que eu tô ficando.
Quais são as revelações e superações que ocorrem ao longo do caminho através do perdão e da gratidão? Acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas eu penso, falando de maneira bem resumida, que o perdão, ele tem como uma força apoiadora gigantesca a gratidão. Então, quando você estiver aí vivendo uma situação de muita dor, eu tenho um caderno que ele não está aqui, senão eu ia mostrar. 100 dias de gratidão. Eu criei um caderno chamado Gratidão Ramificada para ajudar as pessoas a praticar a gratidão de uma maneira mais profunda, porque foi essa gratidão que eu pratiquei. Então, aquilo que realmente eu quero agradecer de bom, eu procuro ramificar. Então, eu agradeço pela vida do meu filho, da minha filha. Mas o quê? Agradeço porque o meu filho é uma pessoa honesta, agradeço porque a minha filha é criativa. Então, eu vou trazendo vários motivos. Não é só a vida do meu filho, é o que envolve ela. E aí, se vem a dor, o desafio, algo que você não está conseguindo perdoar, é colocar isso lá no centro, né? Eu criei uma árvore, o centro da árvore é o motivo principal. Então, eu agradeço por essa dor tal. Aí eu vou trazendo as ramificações. Essa dor me fez criar a coragem de romper com velhos padrões. Essa dor me fez estabelecer melhor os limites nas minhas relações. Essa dor me levou a cuidar mais de mim e aprender a me priorizar. Essa dor me convidou profundamente a exercer o amor próprio sobre mim. Essa dor me tornou mais compassiva. Essa dor me tornou mais amorosa, mais corajosa. Entende? Não tem como, se você for honesto com você e estiver disposto, Lude, não tem como não perceber os ganhos em qualquer dor. Não tem como. Todas as dores trazem ganhos. A gente tem uma pergunta aqui da Ininarra Velo Livro. Inenarrável livro. Inenarrável. Isso. Como saber que realmente se perdoou? Isso. Quando aquilo não causa mais dor. Quando você consegue falar sobre aquilo sem sentir dor. Quando você tá leve, né? Quando você tá leve, quando você entende que tá tudo bem. Porque quando você fala sobre aquilo e sente dor, e aí você pode chamar a dor de raiva, de tristeza, de mágoa, do que quer que seja essa dor. Se você percebe que tem essas emoções negativas presentes no seu sentimento em relação a isso, ainda tem algo a se curar. E quando você descobre que não dói mais, que aquilo realmente te impulsionou, que aquilo te alinhou com algo maior, que aquilo também te trouxe ganhos, ou mesmo que você não perceba, mas se você percebe que você se tornou uma pessoa mais forte a partir daquilo, ou que se livrou daquilo também, né, já é um motivo para você perceber que tá curada, tá livre desse episódio, dessa situação. Quais são os pequenos milagres mencionados no prefácio e como eles se conectam com a mensagem profunda do último capítulo? Posso ler a mensagem do último capítulo? Pode, claro. Ela fala, eu vou responder com ela. Tá. Porque ela fala, não viemos em vão. Ninguém está aqui por acaso. Existe um propósito muito maior para o qual Deus criou cada um de nós. E esse propósito transcende a nossa capacidade de compreensão. A vida é cheia de sinais nos mostrando que podemos confiar no fluxo da existência. Alguns desses sinais surgem de forma escancarada. Outros são sutis. O que importa é como decidimos olhar para eles. Eu escolhi olhar através das lentes do meu coração, que é morada de Deus. Ao fazer essa escolha, dei a ele permissão para me realinhar com as aspirações mais profundas da minha alma, passando pelas dores e as superando. Sem essa atitude de coragem, acredito que a flecha não teria sido removida,
A vida que eu levava antes, com aquela dorzinha latente, era como uma flecha cravada e que eu não sabia que ela estava ali. A flecha, então, foi removida, né? Continuo tendo desafios, porque eles só terminam quando partimos dessa existência. Mas aprendi a ser feliz apesar deles. Nos dias mais tristes de hoje, eu me considero mais feliz do que nos dias mais felizes de antes. Talvez você pense como é difícil chegar a esse entendimento. Considero que seja, sim, um desafio, mas é libertador perceber que os milagres acontecem a partir dos pequenos passos que damos. Esses pequenos passos constituem o caminho que leva para a jornada. O caminho de Shanti é apenas um trecho de uma linda jornada chamada vida. Os sinais são os pequenos passos. Então, eu posso hoje escolher fazer algo por menor que seja, porque de repente eu estou tão mergulhada na dor que eu não consigo fazer muito, mas eu posso escolher algo pequeno. Esse pequeno, ao longo de um tempo, te fez percorrer um grande caminho, então valorize esse pequeno passo, porque ele não é um passo sem valor. É isso. A vida está apresentando pequenos milagres o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você não pode ver Deus, ver essa força maior que existe, mas confia nela, com certeza você deve saber que ela se comunica a partir de sinais. E esses sinais se apresentam através de pessoas, através de animais da natureza, através de acontecimentos, através de um sonho, através de um impulso latente aqui dentro. Então, são tantas maneiras. Eu sou uma garimpadora de sinais. Estou o tempo todo atenta. O José Marcos Personal mandou uma mensagem: escolha perfeita, e uns coraçõezinhos. Pelo que eu tô entendendo, a gente vai escolhendo ser feliz, a gente vai escolhendo ver o lado positivo das coisas, a gente vai escolhendo a nossa energia, né? Se posicionando com gratidão para poder ter as coisas boas de volta, né? Pelo que eu tô percebendo de tudo isso aí que a gente está conversando, parece que ser feliz e sair dessa problemática que é a vida, parece que é uma escolha. Mas não é fácil de chegar nessa reflexão, né? Eu não posso escolher ficar livre dos desafios. Isso é humano. Mas eu posso escolher como eu vou lidar com eles. Isso eu posso. Trabalhar esse emocional aí para poder conseguir escolher sem deixar a emoção escolher pela gente, né? Exatamente. Entre os seus prefaciadores estão Norma Bloom, que também é escritora pela editora Hércules, e César Romão, escritor com os livros publicados em mais de 50 países. Por que você os escolheu? Meu coração os escolheu. A Norma é atriz global e não é por isso de jeito nenhum. A Norma, eu tive o privilégio de, antes de conhecer, antes dela de vir para a editora Hércules, eu tive o privilégio de escrever um livro em coautoria com ela, que se chama Mulheres Extraordinárias. E aí fui apresentada pela Suzy Chicoda, nossa grande amiga que hoje mora em Barcelona. E ela, desde que a gente se conectou, ela se refere a mim como: ah, você é a minha mais nova amiga de infância. Ela até fala isso no prefácio, porque a gente teve uma conexão de alma. E quando eu terminei o livro, a Norma fala vários idiomas, se eu não me engano, 5, né? Eu acho que a Norma fala 5 ou 6 idiomas. A Norma é uma mulher extremamente culta, uma grande escritora, além de grande atriz. Mas a Norminha, eu falei: Norma, eu terminei de escrever o livro. Ela falou assim: nossa, Shirley, eu adoraria ler. Ela foi a primeira pessoa para quem eu enviei o livro. E detalhe, eu enviei num dia à noite. A Norma está com uns 80 e poucos anos, né?
No dia seguinte, a Norma me entregou o livro com o prefácio escrito e fazendo vários comentários sobre o que eu tinha escrito. A Norma leu meu livro, eu acho que em 1 hora. E ela leu e absorveu, porque ela trouxe vários pontos do livro. Então, Norma pela conexão de alma. Ali naquele momento, a gente estava muito conectada. E o César Romão, ele é um grande amigo e por muitos anos, eu falo que ele é meu mentor ainda, porque um mentor, ele nunca sai da sua vida, ele deixa os ensinamentos. E ele me trabalhou muito nessa área de palestras e de liderança. Então, ele foi muito tempo, por muitos anos, meu mentor. E aí, o Romão, eu lembro na época que ele falou assim, amiga, hoje em dia já nem se usa tanto prefácio. Eu vou escrever uma apresentação, que hoje tem vários livros com apresentação de várias pessoas a respeito daquele conteúdo. Eu falei, não. Eu fui bem categórica ali. Eu falei, não. Eu faço questão de um prefácio, porque ele me disse assim, as pessoas hoje quase não leem o prefácio. Depois eu fui pesquisar e ele tinha razão. As pessoas quase não leem o prefácio dos livros. Já vão direto ao ponto. Aí eu falei, mas eu não quero para as pessoas, eu quero para mim, porque você é uma pessoa que eu vou levar para sempre no meu coração. Você marca uma transição muito importante na minha vida profissional, na minha carreira, no meu lado humano, né? Um ser humano que eu admiro. Eu própria já tinha lido todos os livros dele, eu li todos e tenho todos os livros dele. Então, assim, para mim foi uma grande honra ter esses 2 autores no meu livro. A gente aqui da editora Hércules gosta muito da Norma. Eu acho que eu não conheço o César, mas a Norma conheço muito, a gente gosta muito da Norma, ela é uma querida, todo mundo gosta muito dela. Ela é E os livros muito. dela são lindos, gente. São Sim, lindos, lindos. Não esperem a live com ela, não, porque eu nem sei se ela hoje faria. Não sei, estou falando aqui. Mas já procurem também no site da editora quando forem olhar os meus. sim, no Ou site da eu. editora Hércules está cheio de livro da Norma Bloom. Pode ir lá que vocês vão achar livro infantil. Ela é muito boa mesmo. Por que você escolheu a editora Hércules para publicar os seus livros? Resposta é bem simples e pontual. Integridade. Primeiro ponto que me tocou profundamente é que eu senti uma confiança muito grande. Eu quero agradecer de coração, porque existe por trás aí, né, nos bastidores da editora, um apoio muito grande. É como se o livro fosse de vocês. Eu tô falando isso aqui assim dessa maneira pela primeira vez, mas é verdade. Eu me senti cuidada o tempo todo, cuidada no sentido de escolher a melhor gráfica, de negociar o melhor valor, de trazer para mim aquilo que realmente fosse o melhor, como se quem fosse pagar por isso fosse vocês. Então, e a confiança que eu tenho na editora é imensa. Eu confio muito. E hoje no mundo, hoje mudou muita coisa nessa questão de livrarias, muitas fecharam, muitas livrarias, muitas editoras de amigos publicavam livro deles e não repassavam os royalties. Eu tive muita dificuldade de escolher a editora porque eu tinha esse receio, fiquei sabendo de muitos casos assim. E a editora Hércules eu só ouvia falar bem. E existe uma transparência muito grande, por isso eu confio tanto. É um contato bem pessoal, né? Tá. E aí acaba tendo essa proximidade, acaba criando uma amizade, um vínculo. Então fica tudo bem próximo, bem Então, pessoal, né? e a dona da editora é escritora também. Por que ela montou essa editora? Porque ela já tinha sentido as dores de lidar com as outras editoras e decidiu montar a própria, né? Exatamente. É, Então ela entende a nossa linguagem de escritor, ela não é apenas uma editora. exatamente. Ela falou: ai, nossa, passei por tantas, quero fazer mais livro, mas não quero mais passar por isso. Vou criar minha própria editora. E como já tenho uma editora, então
vamos abraçar os autores que querem uma editora, né? Então foi assim que tudo começou. Para a gente finalizar, eu vou finalizar a minha parte. Quem tiver alguma pergunta para fazer para Shirley, vai mandando aqui que a gente vai lendo as perguntas, que eu vou finalizar com a minha última pergunta para Shirley agora. Qual é o convite que a autora faz aos leitores ao terem os livros em suas mãos, ao terem o livro em sua mão? Permitam-se viajar comigo, tanto pelo sul da França, quanto pela minha história toda, né? E permitam-se olhar também para a sua vida através das lentes da Chante. E se você tirar um aprendizado que seja, ele já vai acrescentar em sua vida. Apenas permita-se ler essas páginas e se deliciar com a história, porque eu falei tanto aqui de dor, mas é uma história tão bonita, é uma história assim tão nutritiva, sabe? Fala de dor, talvez você chore comigo, mas eu tenho certeza que você vai entender o meu olhar amoroso para todos os acontecimentos. Eu sou tão grata. E é isso, leia com esse coração aberto para receber o que de melhor o livro tem para te entregar nesse momento da vida. Tem um comentário aqui da Mariane Schmidt. É sempre muito bom deleitar no aconchego da fala da Shirley, amiga de alma de muitos, porque ela olha sem julgamento. Amo-te. Vou te olhar com julgamento agora. Vou te julgar aqui em público nessa live. Mari, a Mariane é sensacional. Uma amiga maravilhosa. Isso é um julgamento, só que é um julgamento positivo. Bom, Mariane, ela é minha colega, minha amiga na bancada da Jovem Pan. A gente faz um programa lá na quinta-feira, participa do show da manhã. E ela foi um presente que a vida me trouxe. Sou muito grata. Eu sou muito grata por cada um de vocês aqui, até por quem eu não conheço, que se conectou com tudo que eu trouxe, ou com alguma coisa que eu trouxe, mas que dedicou um pouco do seu tempo para nos ouvir. Então, eu quero deixar aqui um grande beijo, um grande abraço e dizer que quem me segue, né? Você fez esse pedido aí, Lude, mas agora eu que vou pedir. Quem me segue, sigam também a editora Hércules e acompanhem todo o conteúdo que está sendo publicado lá. Eles estão fazendo uma sequência de lives com os autores e teve uma que eu assisti, que foi a primeira, né? Que foi maravilhosa. Então, é isso. Um beijo enorme para vocês. Obrigada, Lude. Eu gostaria de agradecer todos aqui, Futema Pijamas, que começou a seguir a editora Hércules. Teve mais gente aqui que começou a seguir. Eu acabei de ver, só que sumiu e desapareceu. Tudo bem, eu gostaria de agradecer a todos vocês que começaram a seguir a editora Hércules, todos vocês que seguiam a editora Hércules e começaram a seguir a Shirley. É exatamente essa interação que a gente está procurando aqui nesse projeto, tá? O Instagram da editora Hércules está aqui, o Instagram da Shirley está aqui também. O site da Editora Hércules é www.editorahercules.com.br. Lá você encontra o livro da Shirley, O Caminho de Chante, O Perdão Muda Tudo. Vai ter um desconto especial até amanhã, tá? Para você poder adquirir o livro dela. Eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui. A Rosa, ela está pedindo para falar um pouco sobre o curso. E a Louise Hay. Rei. Para eu falar um pouco sobre os cursos, tá? Você tem site, Shirley? Você tem site? No Instagram tem um link que vai direto para... Se você entrar no meu Insta e clicar no link, você vê todos os meus trabalhos ali, tá? Sim. Ela está querendo saber sobre o método da Luísa. Eu vou falar rapidamente que de 1º a 3 de dezembro vai ter o Retiro Heal Your Life.
facilitado por mim aqui em Goiânia, que foi criado pela Louise Hay, que é conhecida. A Louise Hay, Ludmila, ela é autora da maior editora de autoconhecimento, de livros de autoconhecimento do mundo. E é precursora nessa área de autodesenvolvimento, né? Ela que veio aí desbravando tantas coisas e trazendo tantos ensinamentos valiosíssimos. Eu me tornei facilitadora desse método. É um método internacional que está em 70 países, Rosa. Rosa não. Quem perguntou foi a Rosa. É isso mesmo, Rosa. Tá. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez todos vocês que participaram aqui com a gente, os que estiveram do começo ao fim, muito obrigada, os que entraram depois. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente. Então é isso, não esqueçam que o livro da Shirley está com desconto lá no site da Editora Hércules, www.editorahercules.com.br. E lá no Instagram da Shirley tem um link onde vocês podem obter mais informações a respeito do curso, da Shirley, o podcast que ela faz. Lá no Instagram dela tem todas as outras informações. Então, muito obrigada por hoje, muito obrigada, Shirley, por essa entrevista maravilhosa. Eu gostei muito de conversar com você. A Rosa tá falando, Shirley, te amo. Te amo, Rosa. Eu também amei conversar com você. Você é maravilhosa. Ai, muito obrigada. Eu gostei muito mesmo de estar aqui conversando com você, de entrevistar, ouvir suas respostas, saber mais a respeito do seu livro. A Esther tá falando que você é maravilhosa, a Meire tá batendo palmas para você, a Rosa tá falando muito obrigada por todo esse aprendizado. É verdade, muito obrigada. O José Marcos tá falando te amo. Eu amo o José Marcos também. Ele é o meu namorado da moto que eu citei aqui. Ah, tá! Que me levou para essa aventura. Ah, tá. Então é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Agradeço imensamente. Salva a live, me marca como colaboradora, porque assim ela fica também no meu perfil. Tá Vou fazer isso. Vou fazer isso agora. E aí, se vocês quiserem assistir a live mais uma vez, vai estar salvo aqui no perfil da Editora Hércules e vai estar salvo lá no perfil da Shirley também. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Obrigada, uma boa noite. Fiquem com Deus e uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.